Fala meus amigos do canal Nação Lotequeira, hoje para mais um vídeo, palpite da loteca, concurso 1266. Também eu peço para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu palpite, seu comentário. Lembrando que palpites são para maiores de idade e só posto os valores que não vão lhe fazer falta. O prêmio estimado dessa loteca é de R$ 800 mil. No concurso passado não houve ganhadores na faixa dos 14 pontos, porém esse valor ele não ficou acumulado, ele foi dividido para quem fez 13 pontos e teve 6 ganhadores que levaram R$ 589.492,34. Também quem quiser colaborar com a produção de vídeos do canal, agora você pode se tornar membro por um valor simbólico e também pode adquirir produtos que eu selecionei de lojas parceiras do YouTube. E agora vamos lá para o palpite e análise dos jogos. Vamos começar aqui pelo primeiro jogo, que é o Fluminense e o Palmeiras pelo Brasileirão Série A. O Fluminense na classificação geral está em quarto lugar, já o Palmeiras está em primeiro lugar. Nos últimos 5 jogos do Fluminense, a equipe teve 5 empates, já o Palmeiras teve 3 vitórias, um empate e uma derrota. O Fluminense jogando em casa, ele é o terceiro melhor mandante, com 7 vitórias, 3 empates e uma derrota. Já o Palmeiras jogando fora de casa, ele é o primeiro lugar como visitante, com 7 vitórias, 3 empates e uma derrota. Nos últimos confrontos diretos, nós temos 5 vitórias do Fluminense, 4 empates e 6 vitórias do Palmeiras. Analisando nossa tabela, a gente vê que o Palmeiras está melhor colocado, também está melhor nos últimos 5 jogos, é melhor fora de casa e é também melhor nos últimos confrontos diretos. As equipes fazem um confronto que promete ser decidido muito mais pela estratégia do que pela individualidade. O Fluminense, jogando no Maracanã, pode tentar assumir o controle da partida através da posse e da circulação rápida da bola, buscando encontrar espaços na defesa palmeirense. Do outro lado, o Palmeiras tem como uma de suas principais armas a capacidade de acelerar o jogo quando recupera a bola, principalmente se encontrar espaços para atacar. Por isso, um dos pontos mais interessantes será observar quem vai conseguir impor o ritmo da partida. Se o Fluminense tiver liberdade para trocar passes e jogar no campo de ataque, poderá criar dificuldades. Mas se o Palmeiras conseguir recuperar a bola e sair rapidamente para o ataque, o cenário pode mudar rapidamente. Neste jogo, eu vou de Palmeiras. Agora vamos para o segundo jogo pelo Brasileiro Série B, o Atlético Goianiense e o Vila Nova. O Atlético Goianiense na classificação geral está em oitavo lugar, já o Vila Nova está em quinto lugar. Nos últimos 5 jogos do Atlético Goianiense, a equipe teve 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Já o Vila Nova teve 1 vitória e 4 derrotas. O Atlético Goianiense, jogando em casa como mandante, está em sétimo lugar, com 5 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Já o Vila Nova, jogando fora de casa, está em 12º lugar como visitante, com 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Nos últimos confrontos diretos, nós temos 6 vitórias do Atlético Goianiense, 4 empates e 5 vitórias do Vila Nova. Analisando aqui nossa tabela, a gente vê que o Vila Nova está melhor colocado, o Atlético Goianiense está melhor nos últimos 5 jogos, ele também está melhor jogando como mandante, o Atlético Goianiense, e também leva vantagem nos últimos confrontos diretos. Os times chegam em campo para mais um capítulo de um clássico que costuma ser decidido nos detalhes. E dessa vez existe um ingrediente a mais. O Atlético quer responder à derrota sofrida no primeiro encontro pela Série B, enquanto o Vila chega sabendo que já mostrou a capacidade para vencer esse adversário. O que pode definir a partida é o comportamento de cada equipe quando perder a bola. O Atlético, jogando em casa, tende a assumir mais riscos e tenta ocupar o campo ofensivo. Só que contra um Vila Nova capaz de acelerar o jogo, qualquer erro na saída pode virar uma oportunidade perigosa. Nesse jogo aqui, nós vamos de Atlético Goianiense. Agora vamos para o terceiro jogo pelo Brasileiro Série B, Criciúma e Goiás. O Criciúma na classificação geral está em primeiro lugar, já o Goiás está em sétimo lugar. Nos últimos 5 jogos do Criciúma, a equipe teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Goiás teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Criciúma, jogando em casa como mandante, está em quarto lugar, com 6 vitórias e 4 empates. Já o Goiás, jogando fora de casa, está em oitavo lugar como visitante, com 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas.
Nos últimos confrontos diretos, nós temos 3 vitórias do Criciúma, 6 empates e 6 vitórias do Goiás. Analisando nossa tabela, a gente vê que o Criciúma ele é melhor colocado, ele também está melhor nos últimos 5 jogos, é melhor jogando como mandante. E no caso aqui o Goiás e o empate é que tem uma certa vantagem, né? O Criciúma joga em casa e chega pressionado para dar uma resposta depois da derrota para o Atlético, resultado que encerrou uma sequência de 15 partidas sem perder. Mesmo assim, a campanha mostra que o time catarinense sabe competir e tem consistência para reagir rapidamente. Do outro lado, o Goiás precisa entender que enfrentar o líder fora de casa não significa simplesmente se defender. Se recuar demais, pode entregar o controle da partida ao Criciúma. A melhor alternativa pode estar em compactar as linhas e aproveitar os espaços quando recuperar a bola. Para mim, o duelo pode ser decidido justamente nesse equilíbrio, a pressão do Criciúma contra a capacidade do Goiás de sair rapidamente para o ataque. Aqui eu vou de Criciúma seco. Agora vamos para o quarto jogo pela La Liga, Sevilha e Rayo Vallecano. Aqui eu estou trazendo os dados do campeonato passado, né? Já que esse campeonato vai começar agora nesse final de semana. Então, o Sevilha ele terminou em 13º lugar no ano passado. Já o Rayo Vallecano terminou em 8º lugar. Nos últimos 5 jogos dele no ano passado, foi 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Rayo Vallecano foi 3 vitórias e 2 empates. O Sevilha, jogando em casa como mandante, terminou em 17º lugar, com 7 vitórias, 4 empates e 8 derrotas. Já o Rayo Vallecano terminou em 9º lugar, jogando fora de casa, com 5 vitórias, 4 empates e 10 derrotas. Nos últimos confrontos nós temos 8 vitórias do Sevilha, 6 empates e 1 vitória do Rayo Vallecano. Dá para ver aqui que o Rayo Vallecano ano passado ele terminou melhor colocado, também foi melhor nos últimos 5 jogos, melhor também jogando fora de casa, e o Sevilha leva vantagem nos últimos confrontos diretos. O Sevilha terá o fator casa a seu favor, mas não pode confundir domínio territorial com controle da partida. O Rayo Vallecano é justamente o tipo de adversário que pode incomodar quando encontra espaços para acelerar. Por isso, uma das chaves do jogo será a reação do Sevilha depois de perder a bola. Se a equipe conseguir recuperar rapidamente e manter o Rayo Vallecano longe de sua área, terá mais condições de controlar o confronto. Mas existe o outro lado. Se o Sevilha adiantar demais suas linhas e perder a organização, o Rayo Vallecano poderá também transformar uma simples recuperação de bola em uma situação perigosa. Aqui eu vou acreditar no Rayo Vallecano. Agora vamos para o quinto jogo pelo Brasileirão Série A, Atlético Paranaense e Bragantino. O Atlético Paranaense na classificação geral está em 3º lugar, já o Bragantino está em 8º lugar. Nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense, a equipe teve 4 vitórias e 1 empate. Já o Bragantino teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Atlético Paranaense, jogando em casa como mandante, está em 1º lugar, com 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Bragantino, jogando fora de casa, ele está em 5º lugar, com 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Nos últimos confrontos diretos, nós temos 6 vitórias do Atlético Paranaense, 4 empates e 5 vitórias do Bragantino. Analisando nossa tabela, a gente vê que o Atlético Paranaense está melhor colocado, é melhor nos últimos 5 jogos, é melhor jogando em casa e também leva vantagem nos últimos confrontos diretos. O Atlético Paranaense terá o apoio da torcida e deve tentar transformar o mando de campo em pressão desde os primeiros minutos. Só que existe um detalhe importante: pressionar não significa simplesmente atacar o tempo todo. Será preciso ter equilíbrio para não oferecer espaços quando perder a bola. O Bragantino, por sua vez, pode encontrar justamente nesses espaços uma oportunidade. É uma equipe que pode ser perigosa quando consegue acelerar a jogada e ataca uma defesa desorganizada. Por isso, a saída de bola e a recomposição serão fundamentais durante toda a partida. Nesse jogo aqui nós vamos de casa, nós vamos de Atlético Paranaense seco. Agora vamos para o sexto jogo pelo Brasileiro Série B, Juventude e Fortaleza. O Juventude, na classificação geral, está em 2º lugar, já o Fortaleza está em 3º lugar. Nos últimos 5 jogos do Juventude, a equipe teve 4 vitórias e 1 derrota.
Já o Fortaleza teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Juventude, jogando em casa com o mandante, está em primeiro lugar com 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Fortaleza, jogando fora de casa, ele é o 16º visitante com 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Juventude, 5 empates e 8 vitórias do Fortaleza. Analisando nossa tabela, a gente vê que o Juventude está melhor colocado, é melhor nos últimos 5 jogos, é melhor como mandante. E no caso aqui o Fortaleza leva vantagem nos últimos confrontos diretos. As equipes fazem um confronto em que o fator psicológico pode pesar tanto quanto a parte tática. O Fortaleza já venceu o primeiro encontro entre as equipes nesta Série B, mas agora o cenário é bem diferente. O Juventude joga no Alfredo Jaconi e terá a obrigação de transformar o mando de campo em intensidade. O ponto que mais me chama a atenção é o espaço deixado quando essas equipes tentam acelerar. O Juventude precisa evitar ataques precipitados porque perder a bola no campo ofensivo pode abrir caminho para o Fortaleza contra-atacar. Ao mesmo tempo, o Fortaleza não pode simplesmente esperar o adversário, porque jogar muito recuado pode entregar ao Juventude o controle territorial. Para esse jogo aqui, eu vou de Juventude Seco. Agora vamos para o 7º jogo pelo Brasileiro Série A. São Paulo e Coritiba. O São Paulo na classificação geral está em 12º lugar. Já o Coritiba está em 10º lugar. Nos últimos 5 jogos do São Paulo, a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Coritiba teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O São Paulo, jogando em casa com o mandante, está em 12º lugar, com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Já o Coritiba, jogando fora de casa, ele é o 3º melhor visitante, com 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Nos últimos confrontos diretos, nós temos 6 vitórias do São Paulo, 7 empates e 2 vitórias do Coritiba. Analisando nossa tabela, a gente vê que o Coritiba ele está melhor colocado, também está melhor nos últimos 5 jogos, é melhor fora de casa, e o que prevalece entre eles é o empate, né, nos últimos confrontos diretos. O São Paulo terá o Morumbis como aliado e naturalmente deve buscar mais iniciativa, mas atacar de qualquer maneira pode ser justamente o perigo contra um Coritiba que já mostrou capacidade para ser competitivo fora de casa. Perder a bola com muitos jogadores à frente pode abrir espaços importantes. O Coritiba, por sua vez, não precisa ter pressa. Uma postura compacta esperando o momento certo para acelerar pode transformar cada erro do São Paulo em uma oportunidade. E aqui está, na minha visão, uma das principais chaves do confronto, a qualidade na transição. Para esse jogo aqui, nós vamos de empate e Coritiba. Vamos fechar um duplo aqui no Coritiba. E esse vai ser o nosso duplo deste concurso. Agora vamos para o 8º jogo pelo Brasileirão Série A, Chapecoense e Bahia. A Chapecoense, na classificação geral, está em 20º lugar. Já o Bahia está em 6º lugar. Nos últimos 5 jogos da Chapecoense, a equipe teve 1 empate e 4 derrotas. Já o Bahia teve 1 vitória e 4 empates. A Chapecoense, jogando em casa como mandante, está em 20º lugar, com 1 vitória, 4 empates e 5 derrotas. Já o Bahia, jogando fora de casa, é o 4º melhor visitante, com 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Nos últimos confrontos diretos, nós temos 5 vitórias da Chapecoense, 4 empates e 4 vitórias do Bahia. Analisando nossa tabela, a gente vê que o Bahia está melhor colocado, também está melhor nos últimos 5 jogos, é melhor fora de casa, e a Chapecoense leva uma leve vantagem nos últimos confrontos diretos. As equipes chegam para um confronto em que a tabela pode esconder o verdadeiro desafio de cada equipe. A Chapecoense joga em casa e precisa transformar a Arena Condá em um ambiente de pressão, mas não pode confundir urgência com desespero. Depois de sofrer uma derrota na rodada anterior, o time precisa encontrar equilíbrio para não entregar espaços. Do outro lado, o Bahia já mostrou nesse campeonato que sabe ser bem competitivo neste confronto. A vitória por 2-0 no primeiro duelo dá confiança, mas não garante absolutamente nada para esta partida. Neste jogo aqui, eu vou de Bahia Seco. Agora vamos para o 9º jogo pelo Brasileirão Série A, Atlético Mineiro e Grêmio. O Atlético Mineiro na classificação geral está em 11º lugar, já o Grêmio está em 14º lugar. Nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Grêmio teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Atlético Mineiro, jogando em casa, ele é o 16º mandante, com 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota.
Já o Grêmio, jogando fora de casa, é o 18º visitante, com 4 empates e 6 derrotas. Nos últimos confrontos diretos, nós temos 5 vitórias do Atlético Mineiro, 1 empate e 9 vitórias do Grêmio. Analisando aqui nossa tabela, a gente vê que o Atlético Mineiro está melhor colocado, está um pouco melhor nos últimos 5 jogos, é melhor jogando em casa, e o Grêmio leva uma certa vantagem nos últimos confrontos diretos. Jogando em casa, o Atlético Mineiro precisa evitar que a necessidade de vencer transforme o time em uma equipe previsível. Mais que atacar, será importante saber quando acelerar e quando circular a bola para tirar o Grêmio da organização. E o Grêmio pode explorar justamente essa ansiedade. Se conseguir suportar a pressão inicial e recuperar a bola com espaço para avançar, poderá criar situações perigosas. Por isso, a recomposição do Atlético Mineiro será um ponto fundamental. Na minha visão, o jogo pode ser decidido nos minutos em que uma equipe estiver desorganizada. Não necessariamente quem tiver mais posse de bola vai dominar a partida. Quem conseguir controlar melhor as transições e cometer menos erros terá uma vantagem enorme. Aqui eu vou de casa, eu vou de Atlético Mineiro seco. Agora vamos para o 10º jogo pelo Brasileirão Série A. Vasco da Gama e Santos. O Vasco na classificação geral está em 18º lugar, já o Santos está em 17º lugar. Nos últimos 5 jogos do Vasco da Gama, a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Santos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Vasco da Gama, jogando em casa como mandante, está em 14º lugar, com 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Já o Santos, jogando fora de casa, é o 17º visitante, com 4 empates e 5 derrotas. Nos últimos confrontos diretos, nós temos 5 vitórias do Vasco, 3 empates e 7 vitórias do Santos. Analisando nossa tabela, a gente vê que o Santos está um pouquinho melhor também nos últimos 5 jogos. O Vasco é melhor jogando em casa e o Santos leva uma vantagem nos últimos confrontos diretos. O Vasco terá o São Januário a favor e precisa entender que jogar em casa não significa necessariamente atacar de qualquer maneira. O mais importante será controlar a ansiedade e escolher os momentos certos para acelerar. Do outro lado, o Santos chega pressionando depois de voltar para a zona de rebaixamento. E quando uma equipe vive esse tipo de situação, cada erro ganha um peso enorme. Por isso, o Santos pode precisar começar a partida com segurança, evitando entregar espaços longos nos primeiros minutos. Nesse jogo aqui, o meu palpite vai ser empate. Nós estamos achando um jogo meio equilibrado. Agora vamos para o 11º jogo pela La Liga, Celta de Vigo e Osasuna. Esses dados que eu estou trazendo aqui é da La Liga do ano passado, né? Porque essa aqui vai começar nesse final de semana. Então, o Celta de Vigo terminou ano passado em 6º lugar, já o Osasuna terminou em 17º lugar. Nos últimos 5 jogos das equipes no ano passado, o Celta de Vigo teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, já o Osasuna teve 5 derrotas. O Celta de Vigo, jogando em casa como mandante, terminou em 19º lugar, com 6 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Já o Osasuna, jogando fora de casa como visitante, terminou em 17º lugar, com 2 vitórias, 4 empates e 13 derrotas. Nos últimos confrontos diretos, nós temos 6 vitórias do Celta de Vigo, 3 empates e 6 vitórias do Osasuna. Analisando nossa tabela, a gente vê aqui que o Celta de Vigo terminou melhor o ano passado, também foi melhor nos últimos 5 jogos. O Osasuna um pouco melhor, jogando fora de casa como visitante. E aqui meio empatado, né? 6 vitórias para cada lado nos confrontos diretos. Os times começam uma nova temporada da La Liga com um daqueles jogos em que ninguém quer dar o primeiro passo em falso. E justamente pode ser a estreia. Eu acho que o fator mais importante será a capacidade de cada equipe controlar a ansiedade. O Celta de Vigo terá o Balaídos a seu favor e provavelmente vai tentar assumir a iniciativa, mas isso não significa que precisa acelerar todas as jogadas contra um adversário organizado como o Osasuna. Atacar com pressa pode abrir espaços desnecessários. Para esse confronto aqui, eu vou de casa, eu vou de Celta de Vigo seco. Agora vamos para o 12º jogo pelo Brasileirão Série A, Mirassol e Flamengo. O Mirassol na classificação geral está em 15º lugar, já o Flamengo está em 2º lugar. Nos últimos 5 jogos do Mirassol, a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Flamengo teve 3 vitórias e 2 empates. O Mirassol, jogando em casa como mandante, está em 9º lugar, com 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Flamengo, jogando fora de casa, está em 2º lugar como visitante, com 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Nos últimos confrontos diretos, nós temos um empate e uma vitória do Flamengo.
Analisando aqui nossa tabela, a gente vê que o Flamengo está melhor colocado, é melhor nos últimos 5 jogos, é melhor jogando fora de casa e também é melhor nos últimos confrontos diretos. O Flamengo tem mais peso individual e chega com a obrigação de buscar o resultado, mas o Mirassol joga em casa e pode transformar cada minuto de pressão em uma oportunidade para complicar o adversário. O ponto que mais me chama a atenção é a diferença de postura. O Flamengo provavelmente vai querer controlar a partida, ter bola e empurrar o Mirassol para perto da própria área. Só que se perder a bola com muitos jogadores avançados, pode oferecer exatamente o espaço que o time paulista precisa para atacar. O Mirassol, portanto, não precisa disputar o jogo de igual para igual durante os 90 minutos. Pode ser mais inteligente fechar os espaços, esperar o momento certo e acelerar quando recuperar a posse. Aqui eu vou de Flamengo Seco. Agora vamos para o 13º jogo pelo Brasileirão Série A, Vitória e Botafogo. O Vitória na classificação geral está em 13º lugar, já o Botafogo está em 9º lugar. Nos últimos 5 jogos do Vitória, a equipe teve uma vitória, um empate e 3 derrotas. Já o Botafogo teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Vitória, jogando em casa como mandante, está em 4º lugar, com 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Botafogo, jogando fora de casa, está em 6º lugar como visitante, com 4 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Nos últimos confrontos diretos, nós temos uma vitória do Vitória, 8 empates e 6 vitórias do Botafogo. Analisando a sua tabela, a gente vê que o Botafogo está melhor colocado, é melhor nos últimos 5 jogos. O Vitória é melhor jogando em casa e o que prevalece entre eles é o empate nos últimos confrontos diretos. As equipes fazem um confronto em que o fator casa pode ter um peso enorme, mas existe uma questão que considero ainda mais importante: quem vai conseguir controlar os momentos de pressão? O Vitória, jogando no Barradão, precisa transformar o apoio da torcida em intensidade, mas sem deixar o jogo emocional demais. Se acelerar todas as jogadas e perder a organização, pode oferecer espaços perigosos. O Botafogo, por outro lado, pode tentar aproveitar exatamente esses momentos. Uma equipe visitante não precisa dominar todos os minutos para ser competitivo. Pode esperar o adversário avançar, recuperar a bola e atacar os espaços deixados. Neste jogo aqui, eu vou de casa, eu vou de Vitória Seco. Agora vamos para o 14º jogo. Corinthians e Cruzeiro. Esse aqui é pelo Brasileirão Série A. O Corinthians na classificação geral está em 7º lugar. Já o Cruzeiro está em 5º lugar. Nos últimos 5 jogos do Corinthians, a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Cruzeiro teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Corinthians, jogando em casa como mandante, está em 8º lugar com 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Já o Cruzeiro, jogando fora de casa, como visitante, está em 8º lugar com 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Nos últimos confrontos diretos, nós temos 4 vitórias do Corinthians, 4 empates e 7 vitórias do Cruzeiro. Analisando nossa tabela, a gente vê que o Cruzeiro está melhor colocado. O Corinthians tem uma leve vantagem nos últimos 5 jogos. Eles estão empatados, né, entre mandante e visitante, ambos estão em 8º lugar. E o Cruzeiro leva uma vantagem nos últimos confrontos diretos. Os times entram em campo para um confronto que pode ser decidido muito mais pela capacidade de controlar o espaço do que pela qualidade da posse de bola. O Corinthians joga diante de sua torcida e terá que encontrar o equilíbrio entre pressionar e não deixar o time exposto. Quando uma equipe joga em casa, existe muita tentação de acelerar desde o primeiro minuto, mas contra um adversário organizado, isso pode virar um problema. O Cruzeiro pode justamente tentar aproveitar esse comportamento. Se conseguir atrair o Corinthians para o ataque e recuperar a bola com espaço, terá condições de acelerar e atacar uma defesa que ainda esteja se organizando. Meu palpite aqui é Corinthians Seco. Nós vamos de casa. Então gostaria de desejar uma boa sorte a todos. Quem gostou do vídeo deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!